Boa tarde para todos. Hoje nós estamos na nossa 78ª Happy Hour e temos a honra de receber a doutora Cláudia Blum-Moth. Doutora Cláudia, muito bem-vinda para o nosso Happy Hour. A doutora Cláudia é advogada, é consultora especializada em Direito Material e Processual do Trabalho, mestre em Direito, professora universitária, presidente da Comissão de Direito do Trabalho e conselheira da OAB Barra da Tijuca e também Desafios da Advocacia Trabalhista. É um assunto muito complexo, muito interessante, e acho que todos nós vamos aprender muito com ela. Bem-vindo. Bem-vindo, doutor Cláudio, também. O microfone é todo seu, doutora. Muito obrigada, Mihaly. Agradeço demais o convite a você e a Together for Peace pelo convite, pela oportunidade de estar aqui essa tarde, podendo trazer um pouquinho, né? Espero agregar algum valor, algum conhecimento, algumas reflexões aos participantes aqui, a quem agradeço também, né, pela audiência. Quando eu recebi o convite para participar dessa live, né, procurei escolher um tema que fosse de interesse da advocacia trabalhista, porque, afinal, essa é a minha área de atuação, né? E eu queria falar um pouquinho sobre a advocacia trabalhista, porque nós estamos no mês do advogado, né? Dia 11, nós comemoramos o Dia do Advogado. Então, eu procurei escolher, para a gente refletir hoje, essa questão envolvendo a advocacia trabalhista, diante das dificuldades atuais da nossa sociedade, essa crise, né, econômica, de trabalho, de emprego, e trazendo assim, procurando trazer assim algumas reflexões a respeito dos desafios e das alegrias que a advocacia trabalhista pode, né, nos proporcionar. Eu acredito, sim, que a advocacia trabalhista pode reservar muitas alegrias para o profissional do direito, pois trata-se de um ramo jurídico, em geral, mais célere, mais objetivo, mais informal do que os demais ramos da ciência jurídica, né? E também um aspecto importante do direito do processo do trabalho é que ele privilegia a solução dos conflitos de forma conciliatória, né? E isso desde a sua base, desde a sua criação, que é um método, né, muito bom de solução aos conflitos, que é conciliar. E isso está na nossa veia, está no nosso sangue desde o início, que é muito importante, o que ajuda, né, na solução mais séria dos conflitos e também que permite ao advogado ele ver, né, sentir o resultado do seu trabalho com maior efetividade e com maior celeridade também, né? Além disso, essa área do direito, né, a área trabalhista, é uma área que permite também a atuação preventiva do profissional. Nós temos, né, hoje o compliance, que é tão importante para as instituições, não é verdade? A prevenção de litígios é uma área em que o advogado trabalhista tem muita condição de atuar, ou seja, antes que o problema aconteça, antes que o litígio se forme, o advogado trabalhista tem como ajudar o seu cliente a prevenir o litígio, né? E até hoje a legislação também trabalhista já nos oferece ajuda, apoio para isso, né? Que é o procedimento de homologação judicial de acordo realizado pelas partes, né? Então, esses aspectos são alguns que a gente pode dizer e entender que são favoráveis à atuação do advogado, que podem estimular a carreira do advogado no sentido de proporcionar êxitos para esse profissional. Agora, por outro lado, e tudo, né, tem um outro lado, a gente sabe que o direito do trabalho, material processual, tem sido alvo há algum tempo, né, de alterações e de críticas,
né, por parte de muitas pessoas, e também até de pessoas que não entendem, né, tanto da questão, no sentido de dizer que o nosso direito do trabalho ele favoreceria algum tipo de situação em que prejudicaria as empresas, e não se trata disso, né? Quem conhece pode compreender isso, e vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Então, essas questões podem estimular um pouco a atuação da advocacia trabalhista. Também porque é um mercado que nós devemos reconhecer, ele é saturado, tem muito advogado. A advocacia como um todo, e aqui eu nem falo só da trabalhista, a advocacia como um todo, nós podemos observar no nosso dia a dia que tem muito advogado no nosso país, né? A estimativa é de que existe 1 milhão de advogados, em torno de 1 milhão, para em torno de 200 milhões de pessoas. É uma taxa bem alta, mais alta do que nos Estados Unidos, do que em vários países da Europa. Enfim, essa grande concorrência entre os nossos pares, né? São muitos advogados aí no mercado, gera problemas tais como, além, né, da saturação do mercado, a questão da depreciação dos honorários. Aquela coisa de, não, eu faço mais barato. A negociação. Entendeu? Isso é muito ruim. A gente sabe que a ordem tem ali a tabela mínima de honorários, mas ela muitas vezes não é respeitada. É uma tabela mínima, né? Repetindo, frisando, ela não é obrigatória. Aquilo ali é um guia. Só que muitos colegas, infelizmente, por diversas razões, acho que não vale nem a pena entrar aqui quais são, mas muitos assim trabalham abaixo da tabela mínima. Isso é ruim. Isso desprestigia o profissional. Exatamente. Acaba que desvaloriza. Sim. Né? Desvaloriza o próprio advogado. Acho que isso aconteceu também em outras profissões, infelizmente. Infelizmente. Na advocacia eu observo muito, e não só na área trabalhista. Muito leilão, assim, que não é legal. E aí é uma reflexão que eu também trago para os profissionais da área. Né? Até que ponto isso vale a pena ser feito? Até que ponto a gente vai... É uma autofagia, praticamente, né? Isso. Acho que também deveria, talvez, existir, não sei se existe, junto com as universidades, na hora de aconselhar os jovens a seguir determinadas carreiras, focar mais naquelas que têm uma falta de mão de obra e aonde já está uma saturação. Então, para você poder equilibrar na sociedade e não ter lacunas, porque eu percebo pessoas que falam comigo dizendo a gente busca tal profissão, né, jovens, só que tá em falta, não tem muitos. É verdade, você falou um ponto importante. Tem profissões que está faltando profissional qualificado. Também. Tem outras que está sobrando profissional. Exatamente. Nem tão qualificados. Eu queria também chamar mas a cria isso. Um problema na sociedade, né? Exatamente. Principalmente nível que eu chamaria de serviços, muitas vezes, que não é necessário até uma formação acadêmica tão prolongada, né? Falta também. Técnicos. Sim. Faltam técnicos em muitas áreas. Eu sei. Não é? Quando nós voltamos da Inglaterra, meu marido era físico e professor de ciências e matemática, e fomos morar em Belo Horizonte. Tinha um contrato governo inglês com o governo brasileiro, e ele tinha 7 departamentos que eram para formar técnicos de laboratório e de várias áreas. E essas pessoas, as empresas, faziam contato já querendo que, assim que esses jovens se formassem, já tinham trabalho garantido. Eu não sei se aqui no Rio, porque isso não acontece.
Existem algumas universidades que fazem ali, mas são pouquíssimas, entendeu? E não sei também se com a pandemia parou. Feira, assim, onde alguns escritórios vão para conhecer. A PUC fazia isso, a PUC Rio. Não sei se atualmente está fazendo, entendeu? Sim. E o que eu vejo atualmente é assim, uma proliferação, são muitos cursos jurídicos, e nem todos com a qualidade desejável. Daí a importância do exame da ordem. Você tem números, mas você não tem Exatamente. qualidade. São cursos, né, que não têm uma qualidade tão grande, e aí aquele contingente grande de jovens alunos, cheios de sonho e esperança, vão lá, investem seu tempo, seu dinheiro, e aí muitas vezes se formam e têm que buscar uma especialização suplementar, tem que buscar cursinho, porque muitas vezes não aprendeu ali na sua formação, na sua graduação, um conteúdo de qualidade, sabe? Tudo isso dificulta muito, mas acaba que joga muita gente no mercado. E aí a gente se depara com essa situação. Muita oferta, muita gente precisando, né, de trabalho, e aí o aviltamento dos nossos honorários, por uma questão, muitas vezes, né? Você teria como me dar, doutora Cláudia, um exemplo assim, de um caso sem nomes, só para a gente sentir, por exemplo, de que forma isso acontece, o processo, né, do reclamante, enfim, algum exemplo trabalhista que você já defendeu, assim, interessante, assim, complexo, difícil? Tem muitos. Mas aí, vamos dizer, um que você tirou seu sono. Tem muitos. Tem muitos casos assim. Agora fico até assim, que me pegou de surpresa em pensar num. Eu fico, Quem sabe, doutor Cláudio, você teria algum exemplo? Eu estou pensando aqui num. Bom, enquanto vocês pensam, eu vou só falar uma coisa. Na Inglaterra, quando eu morava lá, eu gostava muito de assistir um programa que era a corte inglesa, né? O direito inglês. Eles apresentavam como se fosse uma pequena novela, 3 dias. Então, você tinha uma situação, você tinha o acusador, a defesa, e no terceiro dia a conclusão, né? E chamava Crown Court, porque a justiça na Inglaterra tem a chancela da realeza, né? E vários tipos de situações, sabe? Usando artistas para apresentar casos jurídicos. Eu amava assistir. Isso é muito importante. Eu não sei por que aqui no Brasil ninguém quis elaborar essa ideia, porque aí você vê, porque eu vejo muitas vezes, para pessoas que tiveram poucos estudos, a justiça assusta, porque as pessoas criminalizam os direitos, e o seu direito como cidadão é fundamental a partir da sua existência, né? E não deve ser uma coisa vista como um bicho-papão, mas muito pelo contrário, ela te dá oportunidades a buscar os seus direitos de várias áreas, não é? Assim, em termos, nós temos aqui no Brasil a TV Justiça, né? Que está sempre passando ali julgamentos, mas talvez atualizações. isso também assuste um pouco, porque, de repente, a terminologia que eles usam é uma terminologia jurídica. Mas, para o estudante, é importante ele não, saber. com certeza, né? Não, com certeza. Não, eu estou falando assim, o cidadão comum. Né? Porque muitas vezes a gente tem, né, a gente sabe disso, uma deficiência educacional no Brasil é muito grande, né? São milhões de pessoas que, infelizmente, tiveram pouco acesso a uma educação
assim, de nível, né? Então, eu acho que seria uma forma também de educar essas pessoas de uma de uma maneira forma mais... exatamente, mais Uma simples. coisa que eu penso que seria importante, que a gente não tem, é assim, em nível médio, ensino médio, né, melhor dizendo, Sim, já dá noção da sim, Constituição, entendeu? perfeito. Aquelas, artigo 5º, que são os direitos fundamentais, Sim, o artigo 7º, que são os direitos fundamentais do trabalho, entendeu? O artigo 6º fala em direitos sociais. Então, assim, que são... Todo mundo devia saber o básico. com Todo mundo, toda a certeza. sociedade, né? O Mas direito, voltando... desculpe, só uma Não, dúvida. não A fala. partir de 16 anos, você pode ter a sua carteira trabalhista, correto? Sim, sim. Mas você pode trabalhar como aprendiz a Sim. partir dos 14, tá? Opa, como, vamos dizer assim, estagiário, Então, aprendiz. assim, a partir dessa faixa etária, que seria aí, né, Fundamental 2, ensino médio, já teria que ter essas noções básicas, Sim, né, que estão na Constituição, artigo sim, 5º, sim. 6º e 7º, entende? Na minha visão. E a gente Não, não isso tem. é fundamental. Eu acho que é muito importante para o jovem entender, né, a responsabilidade que cabe a ele também perante as leis, né, as leis de trabalho e as outras também, né, se Exatamente. situar. Agora, em termos Perfeito. de causas trabalhistas, o que a gente vê muito no direito do trabalho, assim, especialmente na pandemia, né? Muita dispensa sem pagamento de verba rescisória, é causa muito comum. Hora extra famosa também, que é aquela história da pessoa trabalhar além do horário, que está ali no contrato, né? A gente sabe que a Constituição ela determina trabalho de no máximo 44 horas por semana, mas se a pessoa tem um contrato de trabalho que prevê menos horas, o que vai prevalecer é o que está no contrato de trabalho, Verdade. certo? Equiparação salarial também, a gente vê muito, Uhum. pessoas fazendo a mesma coisa e ganhando menos do que outra. E isso Sim. acontece muito, com mais frequência, quando a mulher faz a mesma coisa que o homem e ganha menos do que ele, que aí também envolve outra questão, né? Que não é Sim. apenas Não de só quem trabalha. mulheres, mas também existe também aquela diferença, depende a que grupo você pertence, né? Isso, Que não deveria jamais existir, né? exato, exato. Que mais também? Tem muita coisa. Assédio, assédio sexual, assédio moral também são demandas que a gente encara aí com certa frequência Sim. e que são demandas que acarretam até em danos, além dos morais, né? Danos de saúde, né? Sim, sim. Psicológicos, que podem até resultar em doença, né? Depressão, pressão alta, por aí vai, e até suicídio, né? Um agravamento dessa questão. Uhum. Assédio sexual, hoje também as mulheres são mais vítimas, estudos Sim. demonstram isso também, que Sim. além, apesar de existir, né, assédio sexual também da mulher para com o homem, estudos já revelam, demonstram que as mulheres são a maioria, né, das vítimas dessa Uma situação. coisa também que eu já ouvi algumas discussões, a gente tem que saber, tem que ter um equilíbrio, né, para não ir além mar, porque eu vejo que as pessoas estão começando a exagerar, de certo modo. Claro, aquela cantada assim, sutil, assim, do homem com a mulher, pode ser até um certo elogio, se não está desrespeitando, sabe? A partir do No momento... ambiente, no ambiente de trabalho, e sendo o homem o chefe, é Aí muito não pode, complicado. não pode. Exatamente.
Porque Mas, vamos dizer assim, é aquela questão de a pessoa está usando a autoridade para... exato. Mas, vamos dizer assim, um flertezinho, alguma coisa com a outra pessoa aceitando, é uma coisa gostosa, não é? Eu acho que levanta até a autoestima da mulher, né? Quando alguém chega e te faz um elogio, assim, mas com respeito, E a sem questão, denegrir, sabe? fundamental é isso que você falou, a receptividade ou não da Exato. mulher Se a ou do homem. pessoa já diz Exatamente. assim, não, olha, eu não gosto desse tipo de elogio, parou ali. Ou se a Sabe? pessoa, assim, algum constrangimento, se não recepcionou aquele ato, não há Vou te dar receptividade. um exemplo, doutora, que aconteceu comigo. Eu dava aula na UERJ, na Delegacia Legal e também no DETRAN. Eu tinha mais de 70 alunos no DETRAN. E tinha um dos coronéis, ele tinha um fetiche, ele gostava de sapatos e pés. E eu adoro sapatos. E como eu sou baixinha, você sabe, sou pequena, eu usava sempre salto alto. Meu marido era um homem alto, 1,82 m, então meus sapatos sempre altos, eu ia lá para dar aula, e esse coronel sempre gostava de mexer com meus pezinhos. Mas era uma forma de brincadeira, sabe? A gente morria de rir, sabe? Levei a coisa de uma forma bem leve, nunca passando disso, sabe? Então, as pessoas têm que ter um equilíbrio também. Depende muito da pessoa que está envolvida, né? Se a pessoa não se Isso. sente à vontade, não acha graça da brincadeira, não tem que Aí a fazer a outra brincadeira. tem que stop, Que né? nem um caso que eu lembrei agora, de assédio moral no trabalho, era uma empresa estrangeira, tá? Europeia, do ramo de petróleo e gás. E Sim. aí, claro, aqui no Brasil tinha inúmeros funcionários brasileiros, Uhum. evidentemente, até bem para, né? Sim. E funcionários negros eram eventualmente chamados de macaco, entende? Nossa, Cabeça grande, Paraíba, assim, termos pejorativos. sim. E isso dá processo, né? Dá processo. Claro, Dano. não, aí já é ofensivo, já deixou de Exatamente. ser uma Mas coisa. o curioso é que, em audiência, testemunhas da empresa justificaram dizendo que era uma brincadeira. Ele fazia brincando, e a gente até ria. Aí eu Aí perguntei assim, já. ria por quê? Muitas vezes a pessoa está rindo. Esse que é o problema do assédio, sabe? Porque às vezes o assediado ele está envolvido numa situação ali de subordinação que ele tem medo de reagir. Aí pode até ser que ria. Por quê? Que é o chefe que está falando, depende do trabalho para a sua sobrevivência, ele tem medo de reagir, pode acontecer isso também. E aí, ri, entende? Mas não é porque ele está Não, mas tem aceitando aquilo. brincadeiras e brincadeiras. Eu acho que você tem que saber como lidar. Eu já Por tive isso que é melhor, várias no vezes. ambiente do trabalho, é melhor evitar, Hum. não fazer esse tipo de brincadeira, não fazer esse tipo de contato com alguma Sim, porque conotação pode ser levado para um sexual. lado negativo, que não é Exatamente. a proposta da pessoa. E aí, depois que acontece, minha amiga, acabou, fica lá. Exatamente. Exatamente. E Eu a acho pessoa, às vezes, que. finge que está achando graça por medo. Caroline, você está aí, querida. Caroline é uma das nossas estagiárias de Relações Internacionais. Querida, você pode abrir a câmera, Caroline? Para a gente ver Olá, seu estou aqui sorriso. sim, boa tarde. Boa Ah, tarde, boa tarde. pode abrir. Eu vi que você estava com a sua mãozinha levantada. Você teria alguma pergunta para a doutora Cláudia? Sim, desculpe, vou abrir a câmera.
tenho que testar aqui. Eu tenho uma questão, porque isso que ela havia falado, do quanto sobretudo os jovens advogados, eu não sei quanto a outras faixas etárias, né, as quais eu não tenho oportunidade de conversar, eles ficam até altas horas no escritório, eles têm as suas expectativas completamente frustradas, porque, como ela havia falado, é um investimento muito grande, tanto de tempo, tanto financeiro, e realmente são amigos meus, advogados, então acaba influenciando na qualidade de vida, nos seus sonhos, enfim, é algo realmente bastante notável, por isso que eu queria falar. E como poderia haver uma maneira deles serem mais valorizados? Porque eu vejo que são pessoas brilhantes, jovens brilhantes, que não estão sendo vistos nem tratados da maneira adequada. Essa questão que você tocou realmente é muito importante e ela é real. Infelizmente, acontece isso. É a velha história. Eu enxergo isso como decorrência também dessa saturação do mercado da advocacia. São muitos jovens, excelentes, outros nem tanto, né? Enfim, é assim, em toda profissão é assim. E aí existe a questão, como nós falamos aqui anteriormente, da depreciação dos honorários, e também existe a questão da pessoa que precisa, simplesmente precisa. E existe a questão também de grandes instituições, grandes escritórios, que, especialmente aqueles que trabalham, né, com escala, assim, de contratar realmente, recrutar essa mão de obra jovem, que precisa, e colocar, né, naquela instituição, e entra ali naquela máquina que gira, e gira muito, porque, em geral, né, não estou generalizando, mas acontece, existem, né, escritórios grandes, de médio porte, enfim, até de pequenos também, gente, que isso pode acontecer, que aí contrata essa mão de obra de qualidade, porém, que está numa situação de realmente precisar se inserir no mercado e que acaba se sujeitando à questão de um salário nem tão digno, né? A questão, enfim, do aviltamento dos seus honorários. O que fazer? Como se prevenir disso? Gente, assim, eu acho que a única solução é a pessoa, cada vez mais, o profissional, se especializar, profissional se qualificar. Entendi. Sabe? Procurar, assim, mas estudo é caro, né? Curso é caro, vou procurar uma pós é caro, vou procurar um mestrado mais caro ainda. Mas, assim, procure a OAB, a escola de advocacia da subseção da OAB mais perto da sua residência. Você vai ver que sempre tem... pode parecer propaganda que eu estou falando, mas não é propaganda, é a verdade. Você vai ver que tem cursos, vai ver que tem mentoria, vai ver que tem possibilidade do advogado estar sempre se qualificando, melhorando seu currículo e ganhando um poder de começar a trazer para si os seus clientes, que vão passar a gostar de você pela qualidade do seu serviço, pelo retorno que você dá. E aí você vai conseguindo se livrar dessa dependência, sabe, de uma instituição que não está te valorizando. Ou você vai ganhar a possibilidade dessa instituição passar a te valorizar. Vai ver ali, poxa, esse jovem profissional, essa jovem profissional, ela me dá aqui um diferencial. Os clientes gostam do serviço. Os clientes procuram fazer, não, mas a doutora fulana está, começa a acontecer isso, sabe? Quando você se destaca, quando você passa a fazer um trabalho diferenciado. Porque, como eu falei, como tem muita gente, se você ficar na média, se você se limitar a fazer o que a média faz, vai ficar difícil. Vai estagnar. Então,
Então, você tem que procurar fazer diferente, tem que procurar fazer novos mais, recursos. tem que procurar fazer melhor. É difícil? Ninguém disse que era fácil. Não é fácil. É difícil. Mas é necessário, sabe? E, nesse sentido, eu acho assim, que a OAB pode ser um apoio importante nesses cursos e eventos e de trabalhos que a ESA oferece, que também você conhece, você faz um network ali, muito você conhece grande. pessoas, você conhece bons colegas, entende? E aí vai criando, que não seja a sua própria carteira de clientes, você vai poder conhecer pessoas que talvez possam te oferecer oportunidades melhores, sabe? Então, assim, aceitar uma situação de um trabalho que não é justo, né, de acordo com o que você pode oferecer, muitas vezes a gente tem que aceitar por aquela questão de contingência e de necessidade momentânea. Mas, assim, tem que ser momentânea, tem que se preparar para sair disso, né? Não permanecer nisso. E se preparar como? É estudando, é não parando, é conhecendo, se atualizando, né? A internet mesmo está cheia de cursos, de lives. Se você clicar e curte a página da OAB Bar, quase todo dia você vai ter um evento para você assistir. Ah, mas eu não tenho tempo. Ok, clica ali, entendeu? Na live, ali no Instagram da OAB, você vai assistir, sabe? E você vai estar se enriquecendo. Acho que é por aí. Eu sei que eu gosto muito. A qualidade que vai diferenciar, que vai fazer você se destacar. Eu já assisti várias Perfeito. palestras. É muito enriquecedor, realmente. Muita coisa. Doutor Cláudio, você lembrou algum caso aí que te tirou o sono, alguma coisa? Não, na verdade, o que a doutora Cláudia estava falando, realmente, essa subordinação no trabalho, né, você acaba não, as pessoas acabam não reagindo, quanto mais hoje em dia, depois da pandemia, com essa mais de 10 milhões de pessoas desempregadas, quer dizer, você tomar alguma atitude contra sua chefia direta, realmente é muito complicado. Um caso assim, que eu posso citar de assédio moral também acontece muito com a equipe de vendas. Né? Você tem que bater aquela meta, você tem que trazer o resultado, e muitas vezes você não consegue por fatores alheios à sua vontade, e você é punido, você é depreciado em frente de uma reunião, em frente a seus colegas de trabalho. Então, isso é realmente uma coisa que eu já vivenciei, já tive um caso assim, realmente, e traz realmente uma angústia para a pessoa muito grande, que a doutora Cláudia falou, depressão, pressão alta, obviamente, graças a Deus, não chegou ao ponto de suicídio. De certo modo, até difamação, né? Você ser uma crítica injusta em público, você pode se processar por difamação, expor a pessoa dessa forma. Então, assim, um caso que eu lembrei agora, vindo na cabeça, foi realmente esse. Essa parte de vendas realmente é uma pressão. Parte bancária também, eles têm que vender os produtos bancários, né? Seguro, marketing, exatamente. Eu assisti uma vez lá no Detran, quando entrou uma nova chefia, o jeito que toda uma turma de pessoas foram dispensadas. Gente, eu jamais dispensaria nem um servente assim. E eram pessoas gabaritadas, tinha coronéis e tudo. Vieram seguranças, pega suas coisas, fora. Essa questão já tive um caso assim também. Da empresa que queria dispensar muita gente, juntou todo mundo num salão, e pá, assim. Eu juro, eu entrei em estado de choque. Dispensa por WhatsApp também, já vi. Entendeu? Totalmente inaceitável. Exatamente. Perde, assim, parece que não está lidando com o ser humano, né?
Sim, não, que isso? Um ser humano tem que ter respeito. Você chega, Exatamente. você diz, a partir de hoje, infelizmente, por motivo A, B, C, D, E é um direito da empresa. No nosso, na nossa exatamente, legislação, a exato. empresa tem direito de mandar embora, de Mas dispensar o somos empregado. gratos pela sua dedicação de tantos Exato. anos, meses, whatever. Vamos manter o seu nome na nossa lista, caso as coisas melhoram, né? A empresa volta a Tem que ter um florescer. mínimo, né, de Exatamente, pelo menos a pessoa consideração. sai um pouco triste, claro, mas pelo menos ela se sente gratificada pelo reconhecimento que ela Sem contribuiu, dúvida. né, durante... Tem jeito e jeito de se falar, né? Tratada como gente, né? Como Exatamente. pessoa. Agora, denegrir e ridicularizar e em público não aceito de forma alguma. Pelo amor de Deus. Agora, eu queria lhe perguntar, tem duas perguntas, doutora Cláudia. Uma, o que levou você a escolher esse caminho trabalhista? E a outra coisa, geralmente, os processos que vocês, vamos dizer assim, trabalham, se envolvem, eles conseguem um resultado final, espero, positivo, com uma certa rapidez. Qual é o prazo, geralmente, que esses processos se estendem? Porque a gente já ouviu falar de processos que vão 20 anos, 25 anos. Uhum. É. Tá. O que acontece? Por que eu escolhi direito do trabalho? Bom, eu fiz PUC, queria ser advogada, achava bacana, eu gosto de ler, gosto de escrever, gosto da direito romano, gostava, né? Acho interessante. Na época eu estudava direito romano na faculdade. E filosofia eu gosto também, na PUC também tinha, ética, enfim, eu gosto da matéria. E aí, na faculdade, eu tive a felicidade de cursar a cadeira de Direito do Trabalho com um professor que ele era desembargador do TRT, do Tribunal do Trabalho aqui do Rio de Janeiro, que é o doutor José Fiorenzo, já falecido. E eu, assim, simplesmente amava as aulas dele. Amava as aulas dele. Então, ele me inspirou em seguir a carreira. E aí eu fui trabalhar num escritório, muito bom na época, entrei como estagiária, ainda é um bom escritório até hoje, um escritório muito bom até hoje, que é o Burlamac, e aí entrei como estagiária, até cheguei a atuar um pouquinho no Cível como estagiária, detestei o Cível, porque eu sentia, e na Federal também, eu sentia isso que você acabou de falar, assim, eu ia lá ver os processos, não sentia mudança. Você ia lá, cadê? Tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual, e tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. Na trabalhista, também tinha uma área, ainda tem uma área muito boa no escritório, de fazer a experiência de ver como é que era, e adorei. Por quê? Eu via os processos andar, sabe? Eu via entrar com o processo, fazer audiência, sair um acordo, sair uma sentença, fazer o recurso, julgar o recurso. A Justiça do Trabalho tem seus problemas, tem juízes mais lentos, tem juízes mais céleres, mas, em geral, ela é mais célere do que as outras justiças, sabe? Ela tem, você impulsiona, mas os juízes também têm um certo, também podem impulsionar, depende muito também da dedicação do magistrado, né? Quando o magistrado ele né, tem aqueles mais lentos e outros nem tanto, e tem os céleres também, o caso anda, o caso funciona. E depende também, óbvio, acima de tudo, da atuação do advogado. O advogado também precisa, é obrigação nossa tentar impulsionar a sua ação. Está sempre ali. Sim. Você impulsionando e estando ali numa vara em que o pessoal é competente, em que o magistrado também, né, é ligado ali, gosta do trabalho, o seu processo vai andar, sabe? É claro que existem causas que envolvem uma maior complexidade, que, naturalmente, pela matéria envolvida,
vão demorar mais. Exemplo, se você tem um caso que independe de prova, tipo, é uma coisa que está na lei, não tem que provar nada. Vai ser mais rápido. Se você tem um caso em que você vai precisar de testemunha, tipo, Sim. na Aí lei, já- hora extra, só que você não tá no controle de jornada, hora extra. Você vai ter que ouvir uma testemunha, um dano moral, vai ter que ouvir uma testemunha, vai ter que ouvir, de repente, uma perícia Isso. na empresa para saber se tem ali e-mail Sim. pejorativo para o empregado, entende? Um processo de acidente de trabalho, Bem, que a pessoa, infelizmente, faleceu, ou que a pessoa está doente, está numa situação grave de doença, vai ter que ter uma perícia médica. Então, certas circunstâncias, dependendo da qualidade da prova, da dificuldade da prova, da complexidade da prova, vai demorar mais a ação. Entende? às Mas vezes aí, também os valores o valor da envolvido, causa o também. valor é muito alto envolvido. Aí tem muita discussão de valores. Né? Está lá na execução, está quase acabando o processo, mas demora. Por quê? Porque você vai lá, você vai ter que ter todo cuidado com o perito também, Sim. para ver se aquele valor está certo. Se aquele mês é aquele valor mesmo. Entende? Demora. Se a correção monetária está certa. E aí, se uma parte acha que não está, vai recorrer. Então, essas circunstâncias, processo de complexidade alta, de valor alto, vai tender a demorar mais. 5, 10 anos, já vi até de 20 na trabalhista. Mas um de 20 na trabalhista, tá? Até tem, mas é exceção. E é uma Sim, situação quando envolve complexa. assim, um grupo de pessoas, eu Também conheci um caso, vai demorar foi mais. até com a Telos. Mas E essas, exatamente, envolve alteração de plano, enfim. Mas essas situações, elas não são as mais comuns. As mais comuns na trabalhista são casos que vão se resolver aí em 5, 2 anos. Se fizer acordo, mais rápido ainda. Sim, claro, aí vale também a mediação, né? Que Exatamente. conseguir a mediação. Hoje em dia você está com o processo. Em geral, os juízes aceitam que você peticione no processo. Chegou a um acordo, conversa com o seu colega, Isso. conversa com o colega, fora da justiça, Sim. fora do processo. Entra num acordo, uma petiçãozinha conjunta, protocola, em geral, os juízes homologam. Tá? É claro que pode ter um ou outro que vai dizer, não, quero todo mundo aqui para ver. Mas um bom a maioria, percentual é a melhor um maioria vai dizer assim, acordo. poxa, Exato. 2 advogados assinando, as partes assinando, Sim. né? Já vai homologar e já resolve sem problema. Essa semana eu tive um assim, entendeu? Enfim, varia, mas eu acredito que é isso. 2 anos, 5, os casos mais simples, de 5 a 10, mais complexos, e aqueles mais complexos ainda podem demorar mais. Às vezes também depende do advogado, da ganância dele também, né? Porque eu já vi casos que o advogado, a pessoa até queria fazer um acordo, sim, mas o advogado é ganancioso e não queria abrir mão, e aí a coisa... Eu não acho isso legal, sabe por quê? Porque assim, o direito é da parte. Com certeza. Então, assim, a minha obrigação ele é o instrumento. A minha obrigação eu não acho legal esse valor, porque você tem direito a mais por isso, 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 isso. Sim. Mas se a pessoa está numa situação que, enfim, ela quer, precisa, tal, a gente não melhor, tem como. Um pássaro na mão é melhor do que 2 voando. E o direito é dele, eu tenho a obrigação de orientar. Claro. Né? Não vou embarrear a vida da... Desculpa a palavra, mas assim, entendeu? Eu não vou travar a vida da pessoa, porque se ela quer, enfim. Verdade. Bom, doutor Cláudio, o senhor gostaria de fazer mais alguma observação, falar, contribuir também nessa nossa happy hour? A doutora Cláudia abrange de forma muito competente, a gente meio que assim, tem que falar, na verdade.
Olha, não, mas eu adoro ouvir. Eu acho, se eu voltasse de novo na minha infância, eu escolheria o direito, porque é uma causa muito nobre, né? De todos, que não independe, você é civil, trabalhista, criminalista, internacional. Eu acho que o direito é muito importante nas nossas E vidas, você né? convive muito com advogados, né? Acaba que... Bastante, bastante. Eu sou Capricórnio, né? Eu luto pelos menos favorecidos, pelo menos dizem. O capricorniano tem essa característica. E Bom, trabalhadora, estou de prova. Muito. eu vejo isso também, está sempre em movimento. É Também sou bem testemunha. importante, né? Inclusive, nós queremos, eu espero, para o segundo semestre, da gente fazer o nosso happy hour extenso, já presencial, de relações internacionais, direito e jornalismo, convidando profissionais dessas áreas e alunos das universidades de 7º e 8º período para o networking, exatamente para que esses jovens tenham contato com profissionais, né, e saber o savoir-faire, né, porque o lado acadêmico ele tem na universidade, mas o lado mais pessoal, a linguagem, né, o comportamento, isso é fundamental. Então, vou lhe passar o microfone de novo, doutora Cláudia, pelas suas últimas considerações, que o nosso tempo já está terminando. Isso. Bom, o que eu queria dizer aqui, para finalizar, é que, como a gente viu, né, é fundamental. O advogado está sempre se atualizando, sempre conectado, ligado com a substituição de classe, com os seus colegas, trocando ideias. Nosso mercado está numa fase de profunda alteração no pós-pandemia, porque nós vimos no pós-pandemia o surgimento de diferentes perfis de trabalhadores, né? Existe aquela tendência à pejotização da pessoa. Outra, muitos autônomos, muita gente que é autônoma, profissional liberal também, parceiro, quer dizer, fugindo daquele modelo tradicional de contrato CLT. Porém, esses profissionais, eles têm que também estar na mira da advocacia, porque muitas vezes você pode ter ali uma relação de emprego disfarçada, mascarada, ou pode ser também que ele tenha uma relação de trabalho regida por lei, como é, por exemplo, parceiro de salão de beleza, representante comercial, que também tem seus direitos, né? Não são seletistas, mas também têm seus direitos. Também profissional de aplicativo, né? Sim, que tipo de direito que ele pode ter, que tipo de segurança ele pode ter. Tudo isso aí tem que estar na mira do advogado. A gente tem muitas decisões já dando vínculo de emprego para de motorista de Uber. Entende? Então, essas novas relações de trabalho, por aplicativo especialmente, a gente tem que estar de olho. Porque pode ter ali, sim, relação de emprego mascarada, ou não, vai depender do caso a caso, mas também é um foco que depende do estudo do advogado. É mais uma área ali, mais um ponto, melhor dizendo, que a gente tem que focar, né? Daí, né, surgem a transformação nossa área. Que hoje em dia também, doutora Cláudia, existe, vamos dizer assim, emprego através da internet. Quer dizer, a pessoa pode estar desenvolvendo certos serviços e prestando serviços através da internet. Então, ela teletrabalho, o teletrabalho está na CLT. Exatamente. Né? Home office explodiu na pandemia e muitos ficaram. Né? Alguns voltaram totalmente, outros estão no sistema híbrido, outros permanecem total home office.
E cada uma dessas vertentes vai ter uma proteção legal. Com Vai ter certeza. uma normativa que a gente tem que estar atento, Sempre, estudando e avaliando para ver o que daí tem de risco, não tem, né? Gera demanda, não gera. O que a gente observa é que a pandemia, ela, afinal, né, ela não nivelou aquelas desigualdades pré-existentes, ao contrário, eu penso que aumentou, né, as desigualdades, e tudo isso pode exigir da gente, da advocacia, entre outras, né, profissões, mas da mais gente dever de eu acho casa. muito, muito. A gente tem que pensar nisso, novas formas de proteção social, o que pode implicar numa nova linguagem para a nossa advocacia, que a gente tem que combinar sempre com o conhecimento de raiz, né, o clássico ali, com essa Sim, com essas mudanças. Então, assim, é especialização, resiliência, que é a capacidade, né, de estar sempre se reinventando, enfrentando as dificuldades, capacitação técnica clássica de base, com a capacidade também de se reinventar e se atualizar permanentemente, especialmente nessa fase que é realmente de um turbilhão de ideias e novidades, de inovações. Perfeito, doutora Cláudia. Olha, que bela aula. Eu aprendi já bastante coisa. Espero que vocês todos também gostem dessa happy hour e já quero convidar todos para a nossa próxima happy hour no dia 26 de agosto. Vamos ter a nossa 79ª happy hour às 15 horas com o doutor Vanderlei Rebelo. Que eu conheço também, excelente. É isso aí. Até lá. Muito obrigada a todos. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos.